Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui dos titãs dos concursos. Quase que não saiu, viu? Titãs dos concursos. Então, meu querido, nós aqui vamos trabalhar a parte básica de língua portuguesa. Você vai ficar preparado para fazer qualquer tipo de concurso só com o nosso esquema aqui de língua portuguesa, porque eu preparei, questões de vários tipos de bancas para você ficar, preparado para qualquer concurso. Show de bola? Então vamos lá. Hoje a gente vai começar pela regência verbal. Depois regência nominal, crase, por aí vai. Vou trabalhar os principais tipos de assuntos que você vê aí o tempo todo nos concursos públicos. Então, galera, como vai funcionar o nosso curso? Eu coloquei aqui várias questões, mas antes eu vou dar uma pitada de acervo teórico para você ter condição de fazer a questão. Ah, professor, mas eu já fiz a parte teórica em outro módulo, eu já fiz no presencial. Mas aí você acaba esquecendo. E tem aluno que também vai fazer o curso de exercício, às vezes sem ter passado por um curso teórico. Então, o que eu faço aqui? Eu coloco um pouco da teoria para você relembrar ou até mesmo aprender agora e depois a gente passa para as questões, tá? Então, vamos lá. Pituca, meu parceiro, joga aí para a tela em branco. Galera, vocês não sabem, mas o Pituca é um loirinho de olho claro, sensacional. Depois eu vou passar o Facebook dele aí para vocês acessarem, vocês vão ver que eu não estou mentindo, tá? Olha aqui, galera. Quando a gente fala de regência verbal, a análise sintática em si, você precisa compreender que a análise não é meramente sintática. A análise, ela é morfossintática. Como assim, Sidney? Você não classifica um termo sintaticamente só de olhar. Você primeiro vê a qual classe gramatical o camarada está ligado para aí sim poder classificar sintaticamente. Por exemplo, muitos são os candidatos que falam para mim assim: eu confundo, Sidney, o objeto indireto com o complemento nominal. Aí eu pergunto, por quê? Porque os dois têm sempre preposição. E é verdade, os dois têm sempre preposição. Mas a diferença gritante é que o objeto indireto está ligado a um verbo. Detalhe, verbo transitivo indireto. E o complemento nominal está ligado a um nome. Então, se o aluno perceber essa diferença que é gritante, que o objeto indireto está ligado ao verbo e que o complemento nominal está ligado a um nome, nunca mais ele vai errar um tipo de questão assim. Então vem aqui comigo. O que você vai fazer para facilitar a tua vida? Quando a gente pensar nesse esquema de análise, a gente vai trabalhar assim. A gente vai pensar na estrutura SVC. Como assim, Sidney? Sujeito, verbo e complemento. É a estrutura de ordem direta da língua portuguesa. Então, tudo que eu preciso saber para a análise sintática do período simples está aqui. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Deixa eu trocar a cor da canetinha para você perceber. Olha aqui que bonito. Na estrutura SVC, o que eu faço agora, gente? Eu vou de cara no verbo. Por que eu vou de cara no verbo? Porque além do verbo indicar ação, estado e fenômeno, ele é responsável pelo processo da sentença. Como assim? Ele vai me dizer quem é ele próprio, ele vai me dizer quem é o sujeito e ele vai me dizer quem é o complemento. Então vamos lá. Vou de cara no verbo. Identifico o verbo na sentença. Pronto. Isso é simples. Você sabe que isso é simples. Então vou lá. Identifiquei. O que eu faço agora? Eu pergunto a ele quem é o sujeito. Show? E automaticamente o resto passa a ser o complemento da sentença. Estão entendendo? E quando eu falo em complemento da sentença, eu tenho três possibilidades. Eu tenho uma tríade. Eu tenho o objeto, eu tenho uma circunstância que eu vou colocar aqui como adjunto adverbial e eu tenho também a característica, que todos já sabem ou imaginam que se trata do predicativo do sujeito. Então vamos lá. Repetindo, eu vou de cara no verbo, pergunto a ele quem é o sujeito e automaticamente o resto é meu complemento. E como complemento eu tenho três possibilidades: o objeto, o adjunto adverbial e o predicativo do sujeito. Tranquilo? Para facilitar a nossa vida, eu vou colocar aqui, gente, deixa eu mudar a cor da canetinha mais uma vez. Para facilitar a nossa vida, aqui na circunstância, eu vou colocar a circunstância de localidade. Como assim, Sidney? Só quando indicar localidade é que vai ser adjunto adverbial de lugar? Não, é óbvio que vai ser adjunto adverbial de lugar, mas não é só quando indica a localidade que é adjunto adverbial. Toda circunstância
é adjunta adverbial. Agora, quando indicar circunstância de localidade, isso pode confundir a cabeça do candidato. Ele pode pensar que se trata de um verbo transitivo indireto, quando na verdade eu vou ter um verbo intransitivo. Então vamos entender aqui o esquema. Eu vou colocar aqui algumas frases, ó. Sidney comeu o bolo. Sidney precisa de dinheiro. Sidney mora em Rocha Miranda. E Sidney está doente. Meus queridos, vamos analisar isso daqui, ó. Tenho 4 frases aqui e eu vou te adiantar um assunto. Alguns já sabem, mas outros não. Quando eu falo de verbos na língua portuguesa, eu tenho 3 tipos de verbos. Eu tenho o verbo transitivo, o verbo intransitivo e o verbo de ligação. Os 2 primeiros, o transitivo e o intransitivo, eles são chamados verbos nocionais. O que é isso, Sidney? Os verbos nocionais são aqueles verbos que me dão a noção de ação, ou seja, eles vão ser a base para o predicado verbal. E o verbo de ligação, o terceiro aqui, ó, como ele não indica ação, ele na verdade vai apenas fazer o relacionamento entre o sujeito e o predicativo. Então ele vai ser o chamado verbo relacional, que encabeça o predicado nominal. Show de bola? Então olha só, verbo de ligação, ele não indica ação. E os 2 que indicam ação são o transitivo e o intransitivo. Então vamos agora comparar o transitivo com o intransitivo. Como você aprendeu na escola? Você aprendeu que o verbo transitivo possui sentido incompleto, não é verdade? E que o intransitivo possui sentido completo. Foi isso que você aprendeu. Só que eu vou te dizer, teoricamente o intransitivo possui sentido completo. Como assim, Sidney? Teoricamente. Vamos lá. Desses 3 complementos que eu apresentei aqui para você, o objeto, o adjunto adverbial e o predicativo, apenas o objeto é o verdadeiro complemento verbal. Quando eu digo adjunto adverbial, não é um complemento verbal, é um complemento adverbial. Então, quando eu tenho um verbo intransitivo, ele pode não pedir nada, ele pode realmente ter um sentido completo, mas em algumas situações ele vai exigir um complemento. Em que situações bem notórias? Quando for localidade, e é isso agora que a gente vai começar a trabalhar. Então vem aqui comigo, ó. Sidney comeu o bolo. Eu vou de cara em quem, turma? Eu vou de cara no verbo. Então aqui, ó, comeu. O que eu vou fazer agora? Eu vou perguntar quem é o sujeito. Quem foi que comeu? Sidney. Né? Eu pergunto quem ou o que. E automaticamente agora o resto é o que? Meu complemento, o bolo. Quando eu olho para o bolo, o que eu vou fazer agora? Olha para a tríade. Bolo, funciona como característica? Não. Funciona como circunstância? Não. Funciona como objeto? Sim. Então aqui eu já sei que eu tenho um tipo de objeto. O que eu vou fazer agora para saber que tipo de objeto eu tenho ali? Eu vou perguntar para o verbo que ele vai me responder. Então olha só, a minha mão direita vai ser o verbo e a minha mão esquerda vai ser o complemento, tranquilo? Então olha só, quem come, come alguma coisa. Pediu complemento, não pediu? Só que foi um complemento sem preposição, portanto um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto sempre vai pedir o quê? Objeto direto. Show de bola? Por que se chama objeto direto? Porque ele está diretamente ligado ao verbo. Entenderam o processo? Vamos para o próximo assunto. Ó, próximo assunto não, para a próxima frase. Sidney precisa de dinheiro. Nessa frase, vou de cara no verbo, que é o precisa, e pergunto quem é o sujeito. Quem é que precisa? Sidney. Automaticamente o resto é meu complemento. De dinheiro. Quando eu olho para o termo dinheiro, funciona como característica? Não. Funciona como circunstância? Não. Funciona como objeto? Não funciona como objeto? Então, eu já sei que aqui eu tenho um tipo de objeto. E quem precisa? Quem precisa de alguma coisa. Então, ó, comparando, quem come, come alguma coisa. E quem precisa? Precisa de alguma coisa. Então, além da preposição, olha o que apareceu ali no meio.
uma preposição. Quer dizer, além do complemento, o que apareceu ali no meio? Uma preposição. Então, eu tenho o chamado verbo transitivo indireto, que sempre vai pedir o quê? Objeto indireto. Por que ele se chama objeto indireto? Porque ele está indiretamente ligado ao verbo através da preposição. Show? Tranquilo? Então, vamos lá. Galera, deixa eu apagar aqui em cima, só para te mostrar um negocinho bacana. Você provavelmente já anotou, e apaguei tudo, mas não tem problema não. Quando você anotou aí as sentenças que eu coloquei, você observou que eu só coloquei 2 verbos transitivos. Então, eu vou colocar aqui mais um. Então, olha só, deixa eu botar aqui a canetinha. Deixa eu apaguei para ficar melhor agora, porque estava muito poluído visualmente, então você vai entender melhor. Então, olha, a primeira frase foi assim, ó. Sidney comeu o bolo. A segunda foi Sidney precisa de dinheiro. E agora eu vou colocar mais uma frase para a gente poder comparar. Eu vou colocar Sidney deu flores para Clara. Por que você está fazendo isso, Sidney? Para te mostrar o processo geral do verbo transitivo. Então, olha só, agora que você já entendeu como é que funciona o sistema SVC e entendeu a tríade, vem aqui comigo. A gente já sabe que nessa análise aqui do verbo transitivo aqui, em cima eu tive um verbo transitivo direto, porque quem come, come alguma coisa, e o bolo, objeto direto. Quem precisa, precisa de alguma coisa, verbo transitivo indireto, e aqui objeto indireto. Agora, por que esse camarada, que é o verbo transitivo, ele possui sentido incompleto? O que eu vou falar agora para vocês é o seguinte, não é sacanagem, é sério. A palavra transitivo vem da palavra transar. O que a gente precisa para poder transar? De camisinha? De tesão? Claro que não. A gente precisa do quê? A gente precisa de um companheiro, de uma companheira. Então, de um complemento. Então, o verbo transitivo, ele vai pedir um complemento, que no caso vai ser o objeto. Então, quando eu digo Sidney comeu o bolo, eu tenho o bolo sendo o complemento daquele verbo ali. Agora, perceba o seguinte, quando é verbo transitivo direto, ele pede um complemento. Como assim? Eu digo, Sidney comeu, num contexto fechado. Você vai entender? Eu não bati nenhum papo contigo. Eu cheguei do nada e falei assim, ó, o Sidney comeu. Você vai entender? Não. Você vai perguntar, ué, comeu o quê? Aí eu vou te responder, o bolo. Isso me mostra que só o verbo e o sujeito apenas, o sentido fica incompleto. A partir do momento que eu coloco o complemento que foi exigido pelo verbo, você entende a sentença e está tudo tranquilo. Então, se eu chegar para você e dizer, Sidney comeu, você me pergunta o quê? Eu falo o bolo. E você fica satisfeito. Ou seja, o verbo transitivo direto pede um complemento sem preposição. Agora, quando eu digo Sidney precisa de dinheiro, você me pergunta, precisa de quê? Eu te digo de dinheiro e você vai perceber que o verbo transitivo indireto também pede um complemento, só que agora com preposição. Agora, se eu chegar para você num contexto fechado, pelo amor de Deus, e falar assim, ó, Sidney deu. Tu vai falar o quê? Viado? Não, tu não vai falar isso. Tu vai perguntar o quê? Aí eu vou falar flores e mesmo assim você vai sentir a necessidade de perguntar para quem. Aí eu vou falar para Clara. Tranquilo? Então aqui, ó, esse verbo dar, nesse contexto, ele é um verbo bitransitivo, ou seja, verbo transitivo direto e indireto. Ele vai me pedir 2 complementos. Um sem a preposição, que vai ser o objeto direto, e outro com a preposição, que vai ser o objeto indireto. Então, aqui no caso, a coisa dada é o objeto direto, e para quem foi dado é o objeto indireto, por causa da preposição. Tranquilo? Aí eu lanço um desafio para você. Eu coloco assim, né? Você deve estar pensando, Sidney é muito louco, colocou os outros exemplos, já veio com outros agora, mas não importa, meu parceiro. Se você está entendendo, é isso que vale. Então, eu coloco assim, ó, Sidney comeu do bolo. E pedisse a você para classificar sintaticamente o termo destacado ali. Como assim, Sidney, classificar sintaticamente? Quem já está na batida há algum tempo no concurso sabe essas diferenças de função. Se você não sabe, eu te digo. O camarada pode te pedir 3 tipos de funções. Ele pode te pedir a função morfológica, a função sintática e a função semântica.
camarada te pediu a função morfológica, ele só quer saber qual é a classe gramatical, se é substantivo, se é adjetivo, se é artigo e por aí vai. Agora, se ele te pediu a função sintática, ele quer saber sobre os termos da oração, se é sujeito, se é predicado, se é objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e por aí vai. E se ele te pediu a função semântica, ele quer saber o sentido, tranquilo? Então aqui, ó, eu quero saber a função sintática. O termo do bolo está com a preposição. Aí muito candidato vai falar assim, poxa, aí é objeto indireto, Sidney, porque tem preposição. Agora, você que já está na batida e prestou atenção na minha dica, sabe que um termo não é objeto indireto porque tem preposição. Até mesmo porque um termo com preposição pode ser objeto indireto, pode ser objeto direto preposicionado, pode ser adjunta adverbial, pode ser complemento nominal, pode ser adjunta de nominal. Vai depender de a quem ele está ligado, tranquilo? Então aqui, quando você vê o termo do bolo, ele está ligado a quem? Ele está ligado ao verbo comer. E nesse contexto, quem come, come alguma coisa. Então eu tenho aqui um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto sempre pede o quê? Sempre pede um objeto direto. Ah, Sidney, mas tem preposição. Não importa. Objeto direto preposicionado. Tranquilo? Aí você vai falar, mas por quê? Gente, quando eu tenho um objeto direto preposicionado, é diferente de um objeto indireto. Quer ver? Vamos comparar a frase Sidney precisa de dinheiro com a frase Sidney comeu do bolo. Qual é a diferença dessas preposições? A diferença é a seguinte, no objeto indireto, a preposição foi exigida pelo verbo, ou seja, é uma preposição obrigatória. Quando eu falo Sidney precisa de dinheiro, tem como eu falar Sidney precisa dinheiro? Não, não tem como. Nesse contexto, quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, aquela preposição, ela foi exigida pelo verbo. Agora, quando eu digo, Sidney comeu do bolo, tem como eu falar Sidney comeu o bolo? Tem. Tanto tem que eu coloquei ali em cima, Sidney comeu o bolo. E por que eu coloquei essa preposição ali? Ela é uma preposição facultativa, eu coloquei porque eu quis, para evitar ambiguidade. Porque quando eu digo Sidney comeu o bolo, eu quero dizer que Sidney comeu o bolo todo. E quando eu digo Sidney comeu do bolo, eu quero dizer que ele comeu apenas parte do bolo. Então essa preposição aqui, ela tem um valor semântico partitivo, para indicar que foi parte do bolo, uma fatia do bolo, um pedaço do bolo, tranquilo? Então agora, quando você visualizar um termo com preposição, você não vai sair igual um maluco dizendo que é objeto indireto. Você vai primeiro ver a quem ele está ligado morfologicamente, para aí sim poder classificar, tranquilo? Agora, continuando, olha o nosso próximo exemplo. Deixa eu mudar a cor da canetinha aqui para ficar bonito, ó. Eu vou colocar roxinho. Então eu coloco assim, ó, Sidney mora em... Eu posso apagar isso aqui, Pituca? Eu vou apagar tudo. Apaga tudo aqui comigo, ó. Vou apagar aqui a borrachinha, ó, para não te atrapalhar. Você já está anotando tudo? Não está anotando tudo, ó? Anotou, não anotou? Então, olha aqui, ó. Eu boto assim, ó. Acompanha aí comigo. Eu boto assim, ó. Sidney mora em Rocha Miranda. Detalhe, para você que não conhece Rocha Miranda é um dos melhores bairros do Rio de Janeiro. É esquina com Copacabana, só tem nome de ruas assim com pedras preciosas. Eu particularmente moro na zona sul da zona sul de Rocha Miranda. Eu moro na Rua dos Diamantes. Se você não é do Rio de Janeiro e resolveu fazer uma visita, vá a Rocha Miranda. Com certeza vai fazer uma diferença gritante na sua vida. Ó, esquina com Copacabana, tranquilo? Então vem aqui comigo, ó. Sidney mora em Rocha Miranda e agora eu vou colocar assim, ó. Sidney morreu de fome e os pássaros voam na floresta. Você aprendeu a vida inteira que verbo intransitivo possui sentido o quê? Completo, não é? Foi isso que você aprendeu. Só que, teoricamente, ele possui um sentido completo. Quer ver? Eu vou de baixo para cima. Olha a frase. Os pássaros voam na floresta. Se eu simplesmente falar para você o sujeito e o verbo, os pássaros voam,
Você vai me perguntar alguma coisa? Vai me perguntar se ele voa de asa delta? Não, não vai me perguntar. Então aqui, quando eu digo os pássaros voam, você já entendeu a frase. Então eu já sei que é um verbo intransitivo. Ah, sim, mas tem um algo a mais ali. Não importa, deixa ele quieto. Agora, quando eu digo Sidney morreu de fome, se eu simplesmente chegar para você e falar assim, ó, Sidney morreu, você já entendeu. Ué, quem morre, morre. Se morreu, já é o suficiente para eu saber que ele não está o quê? Mais vivo. Só que tem gente que fica curiosa, fala assim, não, eu quero saber de que ele morreu. Se morreu, morreu de alguma coisa. Mas olha só, se você não é curioso demais, você já entendeu que quem morre, morre. É diferente de quem come, come alguma coisa. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Quem morre, morre. Então eu tenho aqui um verbo intransitivo. Opa, sim, mas tem um algo a mais ali. Não importa. Até mesmo quando você confundir aquele algo a mais, eu vou te ensinar aqui como não confundir mais. Agora, Sidney mora em Rocha Miranda. Se eu chegar para você num contexto fechado, como eu trabalhei aqui em todos os exemplos, e falar assim, ó, Sidney mora. E aí? Você não vai me perguntar nada? Quem mora, mora? Não, você vai me perguntar onde. E aí eu vou ter de responder em Rocha Miranda. Se você simplesmente perguntar para o verbo quem mora, mora em algum lugar, você vai confundir. E é daí que a gente vai trabalhar aquele sistema SVC, meus companheiros, em que eu tenho o objeto, o adjunto adverbial, e que eu disse para vocês que para facilitar a nossa vida eu coloco a circunstância de localidade, e aqui eu coloco a característica. Preste atenção nesse esquema. E preste atenção no que eu vou falar agora. Dois são os verbos que confundem muitos candidatos no dia da prova. São os verbos que está aqui, ó, o verbo morar e o verbo chegar. A começar pelo verbo chegar. Por quê? Quando a gente utiliza o verbo chegar no dia a dia, a gente fala chegar em. Então, quando você está conversando com o seu parceiro, você fala assim, hoje quando eu chegar em casa eu vou ver o programa do Ratinho. Não é assim que vocês fazem? Então, olha só, quando eu digo chegar em, é um contexto informal. Para a gramática normativa, quem chega, chega a algum lugar. Só que o camarada, quando era criança, ele tinha um raciocínio muito objetivo. Então ele falava assim para a tia da escola, tia, hoje quando eu chegar em casa, eu vou correndo logo soltar a pipa. Aí a tia falava assim para ele, não meu filho, não é chegar em casa, é chegar a casa. Aí na cabecinha dele, que já tinha aprendido sobre o verbo transitivo e o intransitivo, para ele o transitivo, sentido incompleto, e o intransitivo, sentido completo. Se o verbo chegar pede preposição, é porque não pode ser incompleto. Quer dizer, não pode ser intransitivo, já que o intransitivo possui sentido completo. É o quê? É o transitivo. E o transitivo indireto pede o quê? Preposição. Então, o camarada, desde criança, ele vem achando que o verbo chegar é o quê? Verbo transitivo indireto. Assim como o verbo morar. Afinal de contas, quem mora, mora em algum lugar. Se pediu preposição é porque é verbo transitivo indireto, quando na verdade os dois aqui são verbos intransitivos. Como assim, Sidney? Eu sempre tive dificuldade com isso. É só você recorrer ao sistema SVC e à tríade. Vai ali, ó, Sidney mora em Rocha Miranda. Eu vou de cara no verbo, pergunto a ele quem é o sujeito e automaticamente o resto é o quê? É o meu complemento. Quando eu olho para em Rocha Miranda, funciona como característica? Não. Funciona como objeto? Não. Funciona como localidade. E se tem preposição e funciona como localidade, sem sombra de dúvidas, se trata de um adjunto adverbial de lugar. E se é adjunto adverbial de lugar e está ligado ao verbo, é porque esse verbo é intransitivo. Aí você vai falar assim para mim, pô, Sidney, eu continuo não entendendo o porquê da preposição. Quer ver? Vamos analisar os outros, para a gente poder entender esse processo. Galera, quando eu pratico uma ação, tem sempre alguém que vai ser sofredor ou alvo desta ação. Se eu bato aqui no quadro, ó, pá! Quem praticou a ação de bater no quadro? Sidney. Quem sofreu a ação de apanhar? O quadro. Quando eu digo Sidney comeu o bolo, quem praticou a ação de comer? Sidney. Quem sofreu a ação de ser comido? O bolo. Quando eu chego e digo ali, ó, Sidney mora em Rocha Miranda. Quem pratica a ação de morar? Sidney. E em Rocha Miranda? Sofre alguma ação de Sidney? Não, eu apenas indiquei o quê? Uma circunstância. Então, meu companheiro, é por isso que ali não é objeto, e sim adjunto adverbial. Olha o exemplo. Sidney morreu de fome.
Quando eu digo Sidney morreu de fome, quem praticou a ação de morrer? Sidney. De fome, sofreu alguma ação de Sidney? Não. Eu apenas indiquei o quê? Uma circunstância. Tranquilo? Então, aqui no caso, Sidney morreu de fome, como está ligado a um verbo intransitivo, eu já sei que é um adjunto adverbial. No caso aqui, adjunto adverbial de causa. E quando eu digo os pássaros voam na floresta, quem pratica a ação de voar? Os pássaros. E quem sofre a ação dos pássaros? Ninguém ali. Ou seja, na floresta apenas indicou o quê? Uma circunstância. Então, mais uma vez, um adjunto adverbial. Só que no caso aqui, adjunto adverbial de lugar. Tranquilo? Show de bola? Então, a base a gente já está começando a aprender. Deixa eu apagar aqui agora para finalizar com o verbo de ligação. Então, eu coloco assim para você, ó. Sidney está doente. Fica ligado nisso. Fica ligado nisso. É óbvio que você, que já está há algum tempo trabalhando com língua portuguesa, você já percebeu que não indica ação. E se não indica ação é porque é um verbo de ligação. Mas tem gente que ainda está no início da jornada e pode não compreender. O que você vai fazer? Você vai de cara no verbo, pergunta a ele quem é o sujeito e automaticamente o resto é o quê? Teu complemento. Quando você olha para doente, não funciona como objeto, não funciona como circunstância, muito menos de localidade, funciona como característica. E se funciona como característica é porque, sem sombra de dúvidas aqui no caso, é um predicativo do sujeito e o verbo de ligação. Por que predicativo do sujeito? Porque está qualificando, caracterizando Sidney, que no caso é o meu sujeito. Agora, se você ficou a vida inteira gravando quais são os verbos de ligação, presta atenção nessa parada agora. Tudo na língua portuguesa depende de contexto. Para ser um verbo de ligação, o elemento relacionado a ele necessariamente tem de ser uma característica. Então, se eu coloco assim, ó, Sidney está em Búzios, o camarada pode utilizar uma parada para te derrubar. Ele não vai perguntar nada em relação a Sidney, nada em relação a Búzios. Ele vai perguntar em relação ao verbo estar. E é óbvio que ele vai colocar lá, dentre as opções, o verbo de ligação. Porque você toda a vida ficou gravando aqueles verbinhos de ligação. Ser, estar, aparecer, tornar-se, não é verdade? Então o camarada pergunta ali, qual é a regência do verbo estar? E vai colocar a alternativa verbo de ligação. E aí você vai marcar verbo de ligação. Agora, aqui, se eu recorrer à tríade, eu não vou ter problema. Eu vou de cara no verbo, pergunto a ele quem é o sujeito e automaticamente o resto é o quê? É meu complemento. Diz pra mim, em Búzios, funciona como característica? Não. Funciona como circunstância de localidade. E se funciona como circunstância de localidade, sem sombra de dúvidas, é um adjunto adverbial de lugar. Galera, se é adjunto adverbial de lugar, o verbo estar não pode ser verbo de ligação aqui nesse contexto. O verbo estar aqui é um verbo intransitivo. Estão entendendo como é que a coisa funciona? Então, galera, tudo na língua portuguesa depende de contexto. Eu já te dei uma base da regência verbal para a gente poder trabalhar em cima dos exercícios. Então, eu não vou nem precisar aqui falar de muitas situações para te mostrar que o verbo depende de contexto. Se você quiser visualizar isso, depois você vai visualizar no módulo de teoria. Depois não, já até visualizou. Eu só estou aqui relembrando porque aqui é um módulo de exercício. Então, o normal é você fazer teoria, exercício e depois até correção de provas e por aí vai, simulados. Então, aqui eu estou preparando o exercício e estou relembrando esse acervo teórico, tranquilo? Então, galera, eu agora vou dar uma acalmada para você, né, que já anotou aí, está dando uma olhada tranquilinho. Você vai agora beber um café, tomar uma água, comer um lanche, qualquer coisa do tipo, para a gente, no próximo bloco, iniciar já mesmo o exercício propriamente dito. Agora a gente vai pegar uma bateria de exercícios. Então, a base você já tem. Só que, porventura, vai aparecer um ou outro assunto que eu vou precisar esmiuçar. Então, é em cima disso que nós vamos trabalhar, tá? Ó, ida em paz, tá? Ida em paz, vai lá, toma uma aguinha, come um biscoitinho e volta, tá? Volta, ou então, ó, já passa o próximo bloco. Tranquilo, ó, meu parceiro? Até a próxima, tá? Pode, Pituca?